Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 83. Brahmatmano Shodhitayoho Ekabhava Vagahini Nirvikalpa Chachenmatra Vritti Pragneti Kathyate Sosthitasa Bhavedyasya Jivan Muktasa Uchate. Após concluir o ensinamento do verso 82, agora, a partir do verso 83, Shankaracharya fala sobre o resultado do autoconhecimento. Brahma Satyam Jagan Micha Jivo Brahmaevanaparaha. Este é o conhecimento. Frequentemente ele é apresentado como o conhecimento Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. E a pessoa que adquiriu esse conhecimento é chamada de Jnani. Aqui descreve-se o benefício que um Jnani obtém. Isso para aqueles que leem sobre esses benefícios compreenderem o valor do autoconhecimento e para que sintam o incentivo e o desejo de buscá-lo. Pois disse, Prayojanam Anudhishya Na Mandopi Pravardate. Sem um benefício em vista, sem um propósito, ninguém empreende nada. Especialmente no caso do autoconhecimento, que envolve um exercício intelectual. Alguém pode perguntar, qual é o benefício que obtenho? E o benefício é Mukti, também chamado de Moksha. Como mencionei na classe anterior, segundo o Vedanta, especialmente o Advaita Vedanta, dizemos que falam, o fruto de Mukti, libertação, pode ser alcançado ainda em vida. E essa libertação, obtida enquanto se está vivo, é chamada de Jivan Mukti. E a pessoa que a vivencia é denominada Jivan Mukta. Discute-se também o que acontece com o Jnani após a queda do corpo físico. Afinal, no caso do Ajnani, aquele que não possui esse conhecimento, a consequência é Punarjanma, ou seja, o renascimento. Portanto, a pergunta natural que surge é, o que acontece com o Jnani após a morte do corpo? Então, também será descrito o estado de libertação em relação ao Punarjanma, ou a fusão com Ishvara ou Brahman, processo conhecido como Videha Mukti. Assim, o Jnanaphalam, o fruto do conhecimento, compreende tanto Jivan Mukti quanto Videha Mukti. Ambas são descritas aqui. Além disso, em vez de discutir Jivan Mukti de forma abstrata, as escrituras geralmente abordam a glória do Jivan Mukta. A glória do Jivan Mukta é a glória do próprio Jivan Mukti, e vice-versa. É por isso que, na Bhagavad Gita, o Sr. Krishna descreve o Jnani em 3 passagens distintas. A primeira ocorre no capítulo 2, versos 55 a 72, onde o Jnani é chamado de Sthira Prajna, aquele de sabedoria estável. Ali descrevem-se as características de tal sábio. Depois, no capítulo 12, dos versos 13 ao 20, o Sr. Krishna descreve o Jnani como um Advaita Jnani. Esse mesmo Advaita Jnani é também o maior Bhakta, sendo chamado de Jnani Bhakta, ou alternativamente de Parabhakta. Ao descrever o Parabhakta, Krishna está, na verdade, descrevendo o Jivan Mukta, Adveshta Sarva Bhutanam, etc. E então, no capítulo 14, dos versos 22 a 27, o mesmo Jnani é descrito como Gunachitaha, aquele que transcendeu todos os gunas. Ao afirmar, eu sou Nirguna Brahma, eu sou Gunachita Brahma. Por meio desse conhecimento, o Jnani torna-se Gunachitaha. Assim, o mesmo Jnani Advaita é glorificado como Gunachita Jivamuktaha. Portanto, Sthira Prajna Lakshanani, as características de alguém de sabedoria estável, Parabhakta Lakshanani,
as características do devoto supremo, e Gunachita Lakshanani, as características de quem transcendeu os gunas. Todas são, na verdade, Jivan Mukta Lakshanani, ou características do Jivan Mukti. Lakshanan significa características ou traços. Aqui também, Shankaracharya descreve Jivan Mukti ao falar sobre a glória do Jivan Mukta, dos versos 83 a 90. Primeiramente, no verso 83, que concluímos na classe passada, Shankaracharya definiu Jivan Mukta como um Jnani que alcançou um conhecimento claro e livre de dúvidas, e que também está livre de padrões de pensamento habituais, Viparita Bhavana. Ele é um Jnana Nishtha. Jnana Nishtha é o estado dessa pessoa. Então, Jnana Nishtha é um Jivan Mukta. A seguir, outras descrições serão dadas. Além disso, gostaria de fornecer algumas informações básicas sobre o assunto. A palavra Mukti significa liberdade ou abandono. A palavra Mukti, em sânscrito, significa desistir, abandonar. Geralmente traduzimos como liberdade. Naturalmente surge a pergunta: liberdade de quê? Então dizemos, liberdade da escravidão, também chamada de samsara. Bandhat Mukti ou Bandhasya Mukti, ambos estão corretos. Ou Sansarat Mukti, Samsarasya Mukti, liberdade do samsara, abandono do samsara. Agora, naturalmente, a próxima pergunta será: o que é Bandha ou samsara? Esta pergunta não deve ser feita, pois nós a definimos na resposta às 7 perguntas. Ko namaha bandhaha, katham esha agataha. Essas 2 perguntas foram respondidas por Shankaracharya nos versos 39 a 42. Tanto a servidão quanto sua causa. Ali vimos que, primariamente, a servidão ou samsara é intelectual. O samsara intelectual é original e fundamental. E o que é essa servidão intelectual que vimos? Auto-ignorância que leva à autoconcepção errônea. Concluímos intelectualmente que eu sou o complexo corpo-mente-sentidos, e portanto sou um indivíduo mortal finito. Essa conclusão intelectual, autoconcepção errônea, que ocorre no intelecto, é a principal prisão. Então, Shankaracharya descreveu que esse aprisionamento, essa sensação de limitação ou apurnatvan, conduz a kama, desejo, krodha, raiva, avidya, ignorância, karma, ação e reação, etc. Assim, desejo, apego, ódio e todos os problemas emocionais são consequências. Eles não constituem o samsara original. Esse samsara emocional é produto do samsara intelectual. Portanto, vivenciamos o samsara tanto no nível intelectual quanto no nível emocional. O samsara intelectual é a causa, karanam, e o samsara emocional é o efeito, karyam. E moksha significa liberdade. Fundamentalmente, liberdade em relação ao samsara intelectual e, consequentemente, em relação ao samsara emocional. No entanto, as pessoas geralmente não compreendem o que é liberdade intelectual. Por isso, as escrituras não falam muito sobre a liberdade em relação ao samsara intelectual. Dizemos apenas, ele é um Sthita Prajna, ou ele é Jnana Nishtha. Descrições resumidas em uma única palavra. Elas não descrevem, nem podem descrever, o significado pleno disso. Mesmo que descrevessem, um ouvinte agnani, sem conhecimento, não compreenderia, pois ele não sabe qual é a natureza do aprisionamento. Por outro lado, elas descrevem a liberdade em relação ao samsara emocional, porque isso é algo que pode ser descrito. Um estudante ou ouvinte consegue compreender a ideia de estar livre de preocupações, livre do medo, livre do ódio. São coisas que a pessoa entende. De fato, a maioria das pessoas chega ao Vedanta buscando apenas a liberdade em relação ao samsara emocional. E quando dizemos que o samsara é um problema intelectual,
portanto você precisa estudar os Shastras, muitas pessoas se decepcionam. Elas pensam, eu quero me livrar das preocupações, mas você está me pedindo para estudar? Sadhana Chatushtaya Sampati, Adhikaritvam e todas essas coisas? Qual é a conexão entre a minha preocupação e o estudo do Tattva Bodha, do Vivekachudamani e da Bhagavad Gita? Muitas pessoas não conhecem o valor do estudo das escrituras porque não sabem que os problemas emocionais decorrem de problemas intelectuais. Portanto, devemos compreender Mukti, a libertação, como a liberdade tanto do samsara intelectual quanto do samsara emocional. O samsara intelectual é a conclusão de que sou um indivíduo limitado e mortal. Shankaracharya diz no Atma Bodha, Parichinna iva ajnanat. Sou pequeno em conhecimento, pequeno em habilidade, sou pequeno em tudo. Fundamentalmente, estou situado no tempo e no espaço. Disso decorre o medo da mortalidade, etc. Essa sensação de pequenez é o samsara intelectual. É por isso que um Ajnani, alguém sem conhecimento espiritual, diz: sou um indivíduo insignificante neste vasto mundo. Olhe para as galáxias, para os sistemas planetários. Um dos planetas é a Terra. Entre tantos continentes existe a Ásia. Nela a Índia, depois Tamil Nadu. E ali, em um canto, sou apenas um ponto no mundo. Isso é o samsara intelectual. O Vedanta diz que o Jnani, o sábio, inverte tudo isso. Ele afirma, o mundo é um ponto dentro de mim. Que inversão! Assim, precisamos entender essa liberdade, a liberdade do samsara intelectual, do medo, da mortalidade, etc. A consequência disso é a liberdade do samsara emocional. É isso que se descreve aqui. E qual é a base para essa descrição? Precisamos compreendê-la também à luz do Vedanta, para que o entendimento seja claro. O mecanismo ficará claro. Como as escrituras descrevem o samsara emocional? Especialmente na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz repetidamente que todo indivíduo está repleto de raga e dvesha. Raga significa preferências, atrações. Dvesha significa aversões, repulsas. Tudo, cada ser, cada situação, cada evento, nós imediatamente rotulamos como algo de que gostamos ou de que não gostamos. E como classificamos o mundo em objetos de raga e objetos de dvesha, estamos indiretamente dando ao mundo o poder de nos afetar emocionalmente. No momento em que tenho raga e dvesha, os objetos dessas emoções tornam-se meus senhores, pois podem influenciar-me emocionalmente. Um objeto de raga, ao chegar, traz-me alegria, ao partir, traz-me tristeza. Um objeto de dvesha, ao chegar, traz-me tristeza, ao partir, traz-me felicidade. Assim, eles são capazes de proporcionar felicidade e tristeza devido à sua própria natureza. E como o mundo está em constante mudança, com coisas chegando e partindo, há uma flutuação constante nisso. Consequentemente, eu também passo emocionalmente por essas flutuações. Um membro da família adoece e fico perturbado. Acontece algo na Califórnia, um incêndio, por exemplo, e como tenho algum parente lá, fico perturbado. Tenho raga em relação àquele país. Assim, qualquer evento que aconteça em qualquer lugar, desde que esteja dentro da minha esfera de raga e dvesha, afeta-me emocionalmente. Dessa forma, dei ao mundo o poder de me perturbar emocionalmente. Tornei-me um escravo emocional de coisas, seres, situações e eventos. Essa escravidão emocional leva a diversas emoções decorrentes: raiva, frustração, ódio, medo. Todas as emoções são produtos de dois fundamentos, raga e dvesha. Tenho raga e dvesha natural e instintivo também. E eu trouxe raga dvesha de vidas anteriores e adquiri mais raga dvesha. Por exemplo, ao ver anúncios ou comerciais, desenvolvo raga dvesha por diferentes tipos de celulares, 3G, 4G, 5G, etc. Diferentes tipos de G. Estou repleto de raga dvesha, o que causa escravidão emocional.
Não sei quando serei feliz nem quando serei infeliz. Li que as pessoas fazem postagens no Facebook e aguardam ansiosamente para saber o número de curtidas e descurtidas. Eu não sei o que é Facebook. Quando leio um livro, mantenho o livro perto do meu rosto. Face. Esse é meu Facebook. Então, a pessoa faz uma postagem e espera por curtidas e descurtidas. Verifica quantas curtidas recebeu por uma postagem sobre uma determinada roupa. E fica chateada porque não houve nenhuma curtida. Assim, vivo em constante turbulência emocional. Essa escravidão emocional é o samsara e é causada por raga e dvesha. Se você deseja libertar-se da escravidão emocional, a única solução é combater raga e dvesha. Você não pode controlar o mundo, mas certamente pode controlar seu raga dvesha. Bhagavan diz repetidamente na Gita que você reduza quantitativamente seu raga dvesha, suas preferências e aversões. Apesar disso, algum raga dvesha básico e instintivo permanecerá. Haverá um nível mínimo. E ele alerta: mesmo esse nível mínimo pode perturbar. Portanto, Tayorna Vashamag Gachet, que você não se torne escravo desse raga dvesha. Você os transforma qualitativamente, passando de raga dvesha que aprisionam para raga dvesha que não aprisionam, por meio do puro viveka, o discernimento ou sabedoria. Então, converta raga dvesha em preferências. De manhã, prefiro tomar uma xícara de café, isso é aceitável. Mas dizer que de manhã preciso desesperadamente de uma xícara de café, sem ela não consigo fazer nada. Se eu me sentar para meditar sem ela, meditarei apenas no café. Isso é escravidão. Converta raga dvesha em preferências. Apenas isso é chamado de o valor de vairagya, desapego. Portanto, para obter a liberdade da escravidão emocional, as escrituras prescrevem vairagya como um valor muito importante, tanto para a pessoa comum, quanto especialmente para o buscador espiritual. Em Sadhana Chaturthaya Sampati, conjunto das 4 qualificações para a prática espiritual, Vairagyan é destacado. E ele é necessário para moksha, para a libertação emocional. Então, naturalmente, a pessoa perguntará: se eu eliminar meu raga dvesha, sem dúvida estarei livre da escravidão emocional, mas não terei felicidade alguma na vida, pois toda a felicidade que possuo vem do mundo, ou melhor, da parte do mundo que eu gosto. Meus filhos, meus netos, minha casa, tudo o que tenho e amo. Esses entes queridos me trazem alegria. O simples pensamento de que eles virão já me traz felicidade. Assim, se eu desenvolver Vairagyan, perderei a única fonte de felicidade, o mundo. Afinal, todos querem felicidade instintivamente. Sem felicidade haverá um vazio. A vida se tornará monótona. Portanto, Vairagyan parece ser algo maravilhoso. Mas há um outro lado nisso, a ideia de que não terei felicidade. E as escrituras respondem a isso. É tudo muito bem pensado. É por isso que nossas escrituras são bem estruturadas e bem desenvolvidas. É por isso também que temos um parampara, uma linhagem de ensino. O parampara de ensino é muito importante, inclusive para compreender a liberdade em relação aos problemas emocionais. Então, as escrituras dizem que existe uma ignorância fundamental que possuímos. Mas não apenas uma ignorância fundamental sobre o eu. Temos também uma ignorância quanto à natureza do mundo. E uma das confusões ou equívocos mais grosseiros que temos é pensar que o mundo é a fonte de felicidade. O Vedanta diz: o mundo não contém sequer uma gota de felicidade. Analisamos esse tópico ao discutir o Anandamaya Kosha, portanto não quero entrar em detalhes. Espero que vocês se lembrem, esse é meu raga. Se vocês se lembrarem, ficaria muito feliz. Então, dissemos lá que nenhum objeto no mundo pode proporcionar felicidade. No entanto, o mundo de objetos e pessoas parece proporcionar felicidade devido às seguintes razões. Discutimos isso.
Quando um objeto do que gostamos entra em nossa mente, ele cria uma condição ideal, uma mente resolvida ou calma. Resolvida significa uma mente calma, o que definimos como Anandamaya Kosha. E dependendo de nossas preferências, etc., esse Anandamaya Kosha apresenta os estados de Priya, Moda e Pramoda. Portanto, o Raga Dvesha ou os objetos podem apenas proporcionar uma condição interna ideal. Nessa condição, a felicidade não é gerada, pois a mente não pode gerar felicidade. O Anandamaya Kosha não pode gerar felicidade, mas ele pode refletir a felicidade. E essa felicidade refletida provém da felicidade original, que é Atma. Assim, Atmananda, a felicidade do eu, é refletida no Anandamaya Kosha. Portanto, o que obtemos é Pratibimba Ananda, uma alegria vivencial, que erroneamente tomamos como uma felicidade proporcionada pelo mundo. Ora, o Vedanta diz que, se você deseja Pratibimba Ananda, o reflexo da bem-aventurança, necessita de um estado semelhante ao Anandamaya Kosha. Se você perguntar, como gerar esse estado? Não precisamos de um mundo para isso? Então o Vedanta revela um segredo. Essa condição pode ser criada pelo mundo através de Raga Dvesha, mas isso também pode ser ordenado por nós mediante o treinamento da mente. Podemos desenvolver a faculdade que nos permite ter uma mente sátvica e shanta, serena, na qual a felicidade é possível sem a necessidade do mundo. Qual é o primeiro método para obter essa alegria refletida? O Vedanta afirma de forma surpreendente: o próprio Vairagyan, desapego, quando desenvolvido com compreensão. Ao compreender que o mundo não proporciona felicidade, ele oferece apenas uma felicidade aparente, desenvolvo um Vairagyan consciente, um Vairagyan nascido da maturidade. Esse Vairagyan, nascido de Viveka, do discernimento, é uma faculdade maravilhosa. Ele próprio proporciona felicidade. Isso é descrito detalhadamente na Taittiriya Upanishad. Ela fala sobre a alegria nascida dos prazeres sensoriais em vários lokas. Na Terra, há prazeres sensoriais terrenos. E nos lokas superiores, Manusha Gandharva, Deva Gandharva, etc., onde tudo é superior, os desfrutos sensoriais também são superiores. É como nos países desenvolvidos, tudo é tão maravilhoso. Assim, a Taittiriya descreve unidades de felicidade cada vez maiores. A Brihadaranyaka também o faz. A Upanishad diz que podemos obter 100 vezes essa felicidade por meio do Vairagyan consciente. 100 vezes a alegria dos Manusha Gandharvas equivale a uma unidade da alegria dos Deva Gandharvas. E essa mesma medida de alegria pertence também ao Shrotriya, ao conhecedor das Escrituras, aquele que está livre de desejos. Então, aquele que está livre de desejos e apegos, você o considera uma pessoa infeliz? Quando olhamos para um sannyasi, um renunciante, ele está sem posses e sem dispositivos de entretenimento. Pensamos que ele é o ser mais infeliz do mundo. Mas se você o entrevistar, ele dirá: sou a pessoa mais feliz. Portanto, Vairagyan pode proporcionar uma alegria vivencial cada vez maior. E então o Vedanta prossegue dizendo: com esse Vairagyan, quando você finalmente alcança o autoconhecimento, o próprio conhecimento gera alegria. Pois o conhecimento é: eu não sou apenas um ponto insignificante no mundo. Eu sou o Brahman infinito. O mundo surge de mim. Tudo pertence a mim, porque o mundo está em mim. Não me falta nada, não sinto falta de nada. Não há uma mente desejosa. Há Purnatvam, plenitude. Portanto, Jnanam, o conhecimento, também proporciona Ananda, felicidade. Assim, Jnanam e Vairagyan proporcionam uma alegria interior. E eu não apenas desfruto da felicidade, mas compreendo claramente que a única fonte de felicidade sou eu mesmo. De fato, não busco a felicidade no exterior. Esta é sua suprema felicidade. É dessa felicidade que os outros seres vivem.
cada um participando de uma pequena parcela dela. Swayanjoti Brahmanam. O Jnani diz: meu Ananda, que a tudo permeia, é o que de tempos em tempos se reflete nas coisas efêmeras e miseráveis atrás das quais os indivíduos correm. Quando eles saltam de alegria em festas, com bebidas ou drogas, quando estão desfrutando desses momentos, sou eu quem está proporcionando essa felicidade. Portanto, o Jnani obtém uma dupla vantagem. Ele não é um escravo emocional do mundo, pois reduziu seus raga dvesha. Além disso, ele tornou seus raga dvesha incapazes de aprisioná-lo. Essa liberdade da escravidão emocional lhe confere uma mente calma, imperturbável diante das turbulências do mundo. O mundo é feito de pares de opostos e encontra-se em constante fluxo. No entanto, ele não é escravo emocional disso, graças ao desapego. Ele também não depende da felicidade mundana, pois esta é substituída por outro tipo de felicidade, a equanimidade, samatvam. A pessoa que possui jnanam e vairagyan e que não depende do bahya sparsha, prazer sensorial, encontra outra felicidade, sukham akshayam, uma felicidade imperecível. Ela possui uma felicidade intrínseca que não está sujeita às sanções externas. Caso contrário, o mundo imporia sanções de tempos em tempos, dizendo: não lhe darei felicidade. As pessoas diriam: não lhe darei felicidade, vou embora e deixarei você. Assim, se eu sou um Jnani, direi: desejo-lhe tudo de bom. Se você estiver aqui, maravilhoso. Se não, maravilhoso também. Ele não é afetado emocionalmente pelos altos e baixos, porque ele possui vairagyan. E ele não apenas possui esse samatvam, equanimidade, mas também tem uma alegria interior infinita, disponível para ser acessada sempre que quiser. Portanto, samatvam é seu estado emocional. A alegria interior está disponível para ser acessada. Essa liberdade emocional e alegria emocional são o que o Jnani desfruta. Essa é a lógica por trás disso. Isso é descrito de várias maneiras nas escrituras, como Jivan Mukti, a libertação em vida, pois só assim as pessoas compreendem. Paz, alegria, samatvam, ananda. Essa compreensão é a liberdade do samsara, intelectual e emocional. Isso é Jivan Mukti. Com essa base, entraremos no verso 84. Yasya sthita bhavet prajnaha, yasya nando nirantaraha, prapancho vismrita prayaha, sajivan mukta ishyate. Aquele cuja sabedoria é firme e constante, cuja alegria é ininterrupta, e para quem o mundo fenomênico tornou-se praticamente esquecido, esse é considerado um Jivan Mukta. Yasya prajna sthita bhavet. Um Jivan Mukta é aquele cuja sabedoria está bem estabelecida. Isso significa que ele está livre tanto da dúvida quanto de padrões habituais de pensamento, ou Viparita Bhavana. Inicialmente, ele precisa manter isso por meio da prática regular de Nididhyasanam. Com o tempo, a frequência necessária de Nididhyasanam diminui cada vez mais. No início, é preciso lembrar-se disso, digamos, 3 vezes ao dia, como no Sandhya Vandhana. Depois, uma vez ao dia. Mais tarde, uma vez por semana, uma vez por mês. Por fim, ele não necessita mais de uma prática exclusiva de Nididhyasanam. Esse estado é chamado de Sahaja Samadhi. Sahaja Samadhi significa estar sempre consciente deste ensinamento, de sua natureza superior, de que Brahman é a verdade, Brahma Satyam, e o mundo é ilusório, Jagan Mithya. A partir de então, ele não requer mais nenhuma sadhana. Ele é um Siddha Purusha, um ser realizado. Essa pessoa é chamada de Jivan Mukta, porque, primeiramente, está livre do samsara intelectual. Não existe mais o sentimento de eu sou pequeno ou eu morrerei em breve.
A chegada da velhice, da doença e da morte não o perturba. Yasya Ananda Nirantaraha. Aquele que possui uma felicidade permanente, sempre acessível. Ele acessa essa felicidade sempre que a ocasião exige, pois diferentes situações requerem respostas diferentes. Quando há uma situação triste, digamos, alguém perdeu um membro da família, e eu visito essa família, ou eles me visitam, eu não posso simplesmente dizer, eu sou a própria natureza da bem-aventurança, Ananda Swarupa. Isso seria inapropriado. Portanto, nesses momentos, a bem-aventurança permanece não manifesta. Isso está sempre disponível, mas, sendo o Jnani um indivíduo com todas as emoções e sentimentos, ele não é uma pessoa insensível ou semelhante a uma rocha. Assim, quando precisa se solidarizar e compartilhar a alegria dos outros, ele evoca a alegria. Quando ocorre uma situação triste, ele se solidariza com eles e compartilha a tristeza deles também. Ele sente a tristeza deles. É justamente por isso que ele possui empatia, solidariedade e compaixão. Ele também lhes oferece ajuda. Portanto, devemos saber que o Jnana não destrói as emoções nem a faculdade emocional da mente. Essa mente emotiva é um recurso valioso, não devemos perdê-la. Se o Jnana eliminasse isso, não deveríamos buscá-lo. Devemos continuar sendo humanos. É isso que um Jnani faz. Ele sequer fala sobre Jnana. Ele transita pelo mundo como qualquer outra pessoa. Shankaracharya escreveu o Jivanmukta Ananda Lahari, 28 versos, descrevendo como um Jnani interage com todos e manifesta as emoções conforme a necessidade. No entanto, ao retornar à sua intimidade, ele não se encontra em um estado de desequilíbrio emocional. Na privacidade, ele pode evocar Ananda, sempre que desejar. Portanto, a expressão Yasya Anandaha Nirantaraha significa aquele que possui Ananda o tempo todo, seja de forma não manifesta ou de forma evocada. Caso contrário, se ele continuasse sorrindo o tempo todo, as pessoas pensariam que há algum problema e o internariam em um hospital psiquiátrico. Portanto, ele é normal. Mas Ananda está disponível para ele o tempo todo. Assim, trata-se de Yasya Anandaha Nirantaraha, algo continuamente disponível para ser acessado. Basta que ele abra a torneira de Ananda. A bem-aventurança do Atma, eu, está sempre presente. Assim, a bem-aventurança refletida no Anandamaya Kosha é aquela que se pode recorrer. E Prapanchaha Vismritaprayaha. O mundo está quase esquecido. Aqui, esse quase esquecido deve ser bem compreendido. Se ele for um Grihasta Jnani, um sábio que vive uma vida de chefe de família, isso não significa que ele não se lembra da família, do cônjuge, dos filhos. Essa não é a ideia. Significa que não há obsessão. O mundo não ocupa a mente, especialmente o mundo dos gostos e aversões, que causam turbulência emocional. Quando alguém se senta para meditar, se os assuntos familiares tomam o centro das atenções e não se consegue meditar, isso é chamado de obsessão. O mundo não está apenas lá fora, o mundo ocupa a mente. Vismritaprayaha significa que ele não permite que o mundo ocupe a mente o tempo todo e gere preocupação. Portanto, o mundo não é objeto de obsessão. A família não é um objeto de obsessão para ele. É por isso que, na velhice, pode voltar-se ao Vedanta. Afinal, é isso que é permanente. As pessoas vêm e vão. A velhice pode ser bem-vinda, pois há mais tempo disponível. As pessoas não querem interagir. Ser um idoso significa ter histórias antigas. No momento em que você pergunta como vai, ele começa contando sobre 1970, quando conseguiu um emprego, e continua falando sem parar. Por isso, ninguém tem tempo para ele. Assim que o veem, fogem. Isso pode gerar solidão.
Tudo isso deixa de ser motivo de queixa se a pessoa se volta para o Vedanta. Esses problemas deixam de existir. Todo o tempo fica disponível para ekante sukhamasyatam, sentar-se feliz na solidão e quietude. Que a mente seja concentrada e o ser pleno seja plenamente contemplado. Que este mundo seja visto como algo superado pela realidade. Que o karma passado seja dissolvido pelo poder da consciência e que não se acumulem novas vinculações. Que o prarabdha karma seja vivenciado aqui e agora e que se permaneça na natureza de Brahman Supremo, Sadhana Panchakam. Não é solidão física, é a condição de estar só. É Advaita, não dualidade. Portanto, ocorre o estado de Prapanchaha, Vismrita Prayaha. O mundo fenomênico torna-se praticamente esquecido. Ele não se preocupa se as pessoas não vêm visitá-lo ou não ligam. Se ligam, tudo bem. Se não ligam, tudo bem também. Elas estão ocupadas. Assim, ele não desenvolve obsessões. Saha Jivan Mukta Ishyate. Ele é considerado um Jivan Mukta. Continuando, verso 85. Vartamane pidehesmin Chaya vadanovartini Aham ta mamata bhavaha Jivan muktasya lakshanam. Um Jivan Mukta é alguém que permanece vivo, pois o Prarabdha continua mesmo após a obtenção do Jnana. Consequentemente, o corpo também persiste. As condições do corpo são regidas pelo Prarabdha Karma. Não apenas nossas atividades presentes, mas também o Prarabdha influencia condições físicas. Portanto, o corpo do Jnani também passa pela juventude, crescimento e envelhecimento, conforme determinado pelo Prarabdha. No Prarabdha existe a presença de Papa, ações negativas passadas. O Jnani pode não cometer novos atos negativos agora, mas ele também teve vidas anteriores. E esses Prarabdhas, quando frutificam, podem criar problemas físicos também. Assim, o corpo pode ser ativo, mas também pode ser passivo. Essa é a natureza do mundo. Portanto, o corpo de um Jnani também passa por tais experiências. Embora ele não tenha Vishesha Abhimana, identificação especial, apego intenso, embora ele não tenha Vishesha Abhimana em relação ao corpo, devido ao Prarabdha, existe Samanya Abhimana, a identificação comum e natural. Consequentemente, dores biológicas, etc., estarão presentes. Mas ele nunca nutre a ideia de que eu sou o complexo corpo, mente e sentidos. Portanto, o conteúdo emocional é removido da dor biológica. Assim, isso não o afeta emocionalmente. Ele diz, Asmin dehe vartamane atmi. Mesmo que o corpo, ou os três corpos, incluindo Karana Shariram, continue, vartamane api, porque de fato ele continua. Chayavate anuvaratini. Porque esse corpo não pode ser fisicamente deixado de lado. Se houver algum objeto causando problemas, posso colocá-lo de lado fisicamente e escapar, pelo menos por algum tempo. Mas do nosso corpo nunca podemos escapar. E portanto, Chayavate, como uma sombra, anuvaratini dehe, o corpo continua acompanhando. Além disso, a ausência de ahamta e mamata, a noção de eu e meu em relação ao corpo. Ele não possui ahankara, a reivindicação de eu sou o corpo, nem mamakara, a reivindicação de eu sou o dono do corpo. Pois no momento em que surgem ahamkara e mamakara, raga e dvesha se intensificam. E quando surgem raga e dvesha, a objetividade desaparece. A pessoa passa a perguntar, por que meu corpo está envelhecendo? Como se isso fosse algo excepcional. Todo mundo envelhece. Assim, a pessoa acaba reclamando de todo fenômeno natural devido a aham, mama, raga, dvesha. Em Nididhyasana,
o Jnani removeu deliberadamente esse Doshta Chatushtayam. Portanto, ele mantém uma postura muito objetiva em relação ao seu próprio corpo. Ele compreende. Esta é a lei do mundo. Não vale a pena reclamar. Reclamar apenas intensifica a dor. Daí a ausência de ahamta e mamata. Assim, não há conteúdo emocional em sua dor física. Ele pode não conseguir sorrir, mas ainda assim existe uma paz interior. Não há turbulência interna. Se a dor está presente, ele pode tentar remediar. Mas existe a aceitação. Sim, esta é a lei. Este corpo precisa passar por isso. Este problema também passará. Se o problema for irreversível, é o corpo que passará. Qualquer coisa, a qualquer momento. Por isso, ele experimenta alegria, mesmo em meio à dor física. Ele possui paz interior devido à ausência de ahamkara, mamakara, raga e dvesha. Tal pessoa é um Jivan Mukta. Ele consegue envelhecer com dignidade e serenidade. Quando as pessoas envelhecem dessa forma, aqueles que cuidam delas levam uma vida mais tranquila. Caso contrário, não apenas nós sofremos, mas também causamos problemas a todos na família. Consequentemente, eles acabam tendo que rezar silenciosamente pela nossa partida, embora não o façam abertamente. Como um Jivan Mukta, nossa presença será uma alegria para eles, e não um fardo. Mais detalhes na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti